Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Educa Mais Serrano, Língua Portuguesa, com a professora Leandra Fonseca. E a aula de hoje é indicada para a galerinha esperta do 7º ano, exatamente. Vamos observar umas imagens aí, uns textos, uns anúncios. Vamos ver se vocês percebem aí do que nós iremos falar hoje. Então aqui na telinha de vocês está aparecendo um anúncio aí, né, a capa de um jornal, onde tem a seguinte frase aí circulada: redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Na próxima nós temos: até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. E aí, alguma coisa estranha? E quando vocês ouvem alguém dizer assim, nós vai em algum lugar, nós foi lá na praça, vocês acham assim estranho? Ou não, professora, normal, falamos assim, eu falo assim. Será que está correto? Pois é, meus caros, hoje nós vamos aprender mais um pouco, dar uma revisada aí, num assunto que vocês já estudaram, que é concordância verbal. Então, meus caros, de cara, vocês observam aí que tem alguma coisa a ver com o verbo, não tem? Então, vamos ver mais um pouquinho aí sobre o que é essa concordância verbal. A concordância verbal é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo. Para isso, é necessário que o verbo flexione de acordo com as características do sujeito. Viram só? Bem legal de compreender. Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que o sujeito e o verbo, eles têm que estar, sabe assim, ligadinhos, conectados. Por quê? Quando o sujeito estiver no singular, o verbo precisa estar também no plural? Não, no singular. E vice-versa. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também precisa acompanhá-lo. Eles são parceiros, andam juntos. Então, também deverá estar no plural. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vai aparecer algumas frases aí, vou ficar bem que assim no cantinho. Nós vamos analisar algumas estruturas aí. Na nossa primeira frase nós temos: nós amamos muito esse filme. Então, vocês observam aí que nós temos o quê? Sujeito, que é quem? Nós. Amamos, que é o verbo, né? Vem do verbo amar. E muito esse filme já atua aí como complemento aí da estrutura. Nosso próximo exemplo é o seguinte: tu amas muito esse filme. Nós temos o sujeito, que é quem? Tu. Nós temos o verbo que é amas, que deriva também do verbo amar. E muito esse filme também atua como um complemento. Nós temos a nossa próxima frase que diz assim: elas amam muito esse filme. Então, nós temos o sujeito, aí que no caso é o pronome pessoal elas. Amam, que é o verbo que está flexionado aí. Vocês observam a diferença aí das estruturas. Muito esse filme também atua como um complemento. Então, vocês podem observar nessas três frases que eu coloquei para vocês que o verbo amar, ele sofre alteração, ele sofre mutação, não sofre? Na primeira frase nós tínhamos amamos. Na segunda, amas. Na terceira frase, amam. Claramente que o verbo, ele foi o quê? Flexionado. Flexão é exatamente isso. Ele muda de acordo com o contexto, de acordo com a frase em que ele é encontrado. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Assim, meus caros, de início, tá parecendo um simples, não está? Professor, é simples. Pensem assim, que é simples, tá? Mas só que, às vezes, tem algumas complicaçõezinhas que acabam confundindo a cabeça de vocês e de qualquer estudante aí da língua portuguesa, qualquer falante da língua portuguesa. Então, é exatamente isso que nós iremos ver. Tá? Nós teremos aqui 3 aulas especiais com algumas regras, exatamente, regrinhas de como nós podemos fazer essa concordância aí de forma correta, para não acontecer de você falar errado e alguém tá te corrigindo, complicado, né? Então, vocês vão acompanhar, já peço que vocês peguem o caderninho de vocês, anotem concordância verbal,
primeira regra, segunda regra. Então, é importante que vocês façam isso. Isso aí vai ajudá-los demais no processo de aprendizagem. E a primeira regra que nós temos é a seguinte: concordância com o sujeito coletivo. Ora, coletivo, vocês sabem que é o que denomina várias coisas de uma mesma espécie, não é? Então, vamos observar, vamos aprender mais um pouquinho sobre a concordância quando você observar que há um sujeito coletivo ali na estrutura frasal. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Então, aqui nós temos o sujeito aí coletivo, que é quem? Multidão, né? Multidão. Então, o verbo fica no singular. Ultrapassou, que no caso aí é o verbo em questão. Ele fica no singular, porque ele está concordando com multidão, que é um sujeito aí coletivo, tá? Então, ele fica lá na dele, legalzinho lá no singular. Em contrapartida, se o sujeito coletivo, ele vier especificado, o que acontece? O verbo, ele pode ser conjugado tanto no singular como no plural, tá? Ele aceita aí essas duas formas aí do verbo. Então, vamos lá para exemplos. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Então, vocês viram aí que o coletivo aí, o sujeito coletivo, ele está especificado. É multidão de quem? De fãs. Então, assim, ele aceita ser flexionado tanto no singular ou no plural. Então, as duas formas estão corretas de se escrever e de se falar também. Vamos para a regra número 2. Casos especiais do sujeito composto. Sujeito composto, vocês sabem que é aquele sujeito que tem mais de um núcleo, né? Que tem 2, 3, 4. Isso aí vocês manjam bastante. Então, vamos aprender mais um pouco sobre esse caso aí, quando o sujeito é composto. Vamos ver como essa concordância verbal aí se comporta. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, esse último ficará no plural. Exemplo: Paola e Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa. Então, aqui nós temos um sujeito composto, claramente. Nós temos aí dois núcleos, Paola e Pedro. E também nós temos aí o verbo, que é gostar. Então, ele vai concordar com o quê? Com o sujeito aí composto, né? Esse último ele vai ficar no plural. Esse último aí se refere a quem? Ao verbo. Ele fica no plural porque tem que concordar com o sujeito aí que é composto. Então, o verbo gostar se flexiona para gostaram, né? E o plural. Então, bem legalzinho de compreender. Tá, professora? E quando o sujeito vier depois do verbo? Quando, sabe, aquelas frases bem diferentes que o verbo fica no início ali da estrutura frasal? Vamos lá que nós temos regrinhas também. Quando o sujeito vier depois do verbo, esse último ficará no plural, ou com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Então, nós temos aqui dois casos de concordância. Vamos ver os exemplos aqui. Dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Nós temos outro exemplo. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Então, vocês observaram aqui que nós temos o verbo dividir aí no início da frase. No início, ele está antes do sujeito. Nós temos mãe, nós temos filhos e os amigos dos filhos. Nós temos aí o sujeito aí composto. E então, o que acontece? Nós temos aí dois casos. Então, no primeiro caso, o que acontece? O verbo, ele vai ficar no plural, para concordar com quem? Com os três aí, né, que fazem parte do sujeito composto. Ou então, ele pode apenas concordar com o mais próximo, com quem estiver mais próximo dele, mais próximo do verbo. Que é o exemplo aqui, dividiu a comida a mãe. No caso, é o verbo dividir, mas está concordando apenas com quem? Está concordando apenas com mãe, que é o núcleo, um dos núcleos aí do sujeito composto. Então, fiquem atentos que nós temos essas duas opções aí também de flexões do verbo para acontecer uma boa concordância verbal. Regra 3. Vamos para a regrinha 3. Concordância com nomes próprios.
Então, você sabe que são nomes próprios, né? Nome de pessoas, de lugares, de praças, de ruas, de cidades, enfim. Então, nomes próprios. E são sempre escritos com letras maiúsculas. Eu sei que vocês são ligadinhos aí nessas regrinhas aí da língua portuguesa. Então, vamos ver mais um pouco sobre essa regra de concordância com nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Aqui, meus caros, nós temos os nossos amiguinhos artigos, que vocês lembram quais são, né? O que é artigo? Lembram sim que eu sei. Então, vamos lá para os exemplos, que esse artigo aí ele é de fundamental importância, porque a concordância vai girar, assim, em torno dele também. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influencia o mundo. Vejam uma notável diferença aí, não é? Olha só o que um artigo pode fazer. Nós temos o artigo aí os, né, que está na frente de quem? Do nome próprio, aí que é Estados Unidos. Então o verbo ele vai ficar o quê? No plural, porque está concordando com os, que é plural. Já na nossa segunda frase aqui, que tem Estados Unidos influencia o mundo, já é diferente. Nós não temos aí a presença de artigo, então ele vai ficar aí no singular. E aí, tudo certo até aqui? 3 regrinhas básicas aí sobre a concordância verbal, né, que ela é bem delicadinha, ela tem suas regrinhas para ser usada, mas eu sei que vocês vão aprendendo, vão estudando e vão internalizando aí essas regras. Então, meus caros, muito obrigada pela companhia de vocês. Tá? Esta é apenas a aula 1 sobre concordância verbal. Nós teremos ainda a aula 2 e a aula 3. E não percam, por favor, nossas aulas seguintes. E também não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Combinadinho? Combinadinho. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.